Estamos começando mais um Papo Docente e hoje nós vamos conversar sobre a formação geral básica. Vamos compreender melhor esse desenho curricular composto aí por áreas de conhecimento, com as suas competências e habilidades. E para bater esse papo com a gente, para conversar com vocês que estão aí na jornada pedagógica, nós temos aqui a professora Paula Regina Oliveira, que é mestre em educação pelo programa de pós-graduação da UEMA. Ela também é especialista em gestão educacional e escolar pela UEMA, graduada em pedagogia pela UFMA e atualmente ela é gestora adjunta do CE Santa Teresa. Professora Paula, seja bem-vinda ao nosso Papo Docente. E a gente quer saber, para começar o nosso Papo Docente, como é que foi a experiência do CE Santa Teresa com a formação geral básica nesse contexto do ensino médio. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a experiência de vocês. Olá, David, é um prazer estar aqui. Então, a experiência do CE Santa Teresa, ela começa, como você bem nos diz, com a formação geral básica, que é algo que não foi novidade nesse processo, mas que a gente tem sim algumas coisas para acrescentar, porque ela faz parte de um processo de planejamento da escola como um todo. Então, o ensino médio no CE Santa Teresa, hoje, ele vem trabalhando com a questão do planejamento participativo, onde a gente tenta trabalhar, mesmo na formação geral básica, a integração entre essas disciplinas, buscando um planejamento que encontre os desafios, mas que veja neles também possibilidades de atuação e que isso não seja um entrave para o trabalho realizado pelos docentes. Então, o planejamento na formação geral básica, ele foi pensado exatamente na perspectiva de compreender como alcançar as competências através do processo de trabalho com as habilidades, através de um planejamento que os professores dialogassem, combinassem pensamentos, trocassem ideias. E aí, para isso, a gente foi produzindo esse processo de forma contínua, com tranquilidade, através de um diálogo entre gestão e corpo docente, ouvindo os estudantes, ouvindo as famílias, e aí produzindo alguns materiais também de apoio que facilitaram esse processo, deixaram ele menos cansativo, menos estressante, mais produtivo, mais dinâmico dentro da estruturação e da organização do trabalho pedagógico da escola. Muito bom. Muito bem, Paula. E assim, a gente está num clima aí de jornada pedagógica, planejamento aí a todo vapor e está mais claro, cada vez mais claro, que os professores daqui para frente vão ter que trabalhar o planejamento de forma integrada, integrando as áreas do conhecimento. Agora, como fazer esse planejamento tendo como foco as habilidades? Acho que esse é um grande desafio que a gente vai ter que daqui para frente. Como é que foi a experiência de vocês também nesse planejamento integrado envolvendo as habilidades? Como você bem colocou, David, é um processo de aprendizado, Então, a gente sabe que ele é necessário, sabe que é uma orientação. Então, a gente está também nesse processo aprendendo. Sim. E isso é interessante colocar, porque, assim, a gente começa a fazer esse processo de aprendizagem a partir do momento que a gente se dispõe a fazê-lo. Então, a gente tem o processo de planejamento como um momento de reflexão, em que a gente para entender como é que se dá o funcionamento e a organização do trabalho pedagógico da escola, e aí começa a executar um planejamento numa perspectiva e com uma postura mais colaborativa, que é um trabalho que não depende exclusivamente da gestão, não depende exclusivamente do professor, mas que, através desse trabalho colaborativo, a gente atinge o objetivo principal, que é a aprendizagem do aluno. Então, a partir dessa postura colaborativa, nós também compreendemos, por exemplo, que o professor não precisa ser um sujeito sozinho nesse processo. E aí a gente tem também a possibilidade de valorizar a criatividade pedagógica. Não necessariamente por nós estarmos trabalhando coletivamente, de uma forma colaborativa, o professor tem aquilo que é próprio da sua identidade enquanto docente desrespeitado. Pelo contrário, ele pode compartilhar com os seus colegas as suas angústias, as suas dificuldades e encontrar possibilidades nessa troca. Então, a gente parte também da utilização dos materiais normativos e orientadores, que são essenciais para compreender esse processo, principalmente quando a gente trata da formação geral básica, e trabalhar com as competências e habilidades a partir dessas perspectivas. Sim. E isso favorece o fortalecimento da nossa identidade como escola. Então, a gente tem um grupo de professores que deixam a sua marca ali, que tem a sua formalização de trabalho, tem o apoio da gestão,
e tem os estudantes lá também que ajudam nesse processo de colaboração. Então, o planejamento é colaborativo, chega até os estudantes, eles podem transformar esse planejamento a partir das suas perspectivas. E aí a gente vê aqui alguns momentos, por exemplo, em que isso acontece. E aí é interessante ressaltar que esse processo de planejamento integrado e colaborativo, né, participativo, ele às vezes não se dá exatamente no momento estanque. Não precisa ter um dia definido, às vezes numa roda de conversa, no momento que você para com o estudante no corredor, no momento que você troca ali uma opinião com o colega, a gente observa que saem coisas que fortalecem o trabalho pedagógico da escola. Então aqui a gente tem alguns momentos de planejamento na escola. E aí, pensando esse planejamento de forma colaborativa, é importante que a gente transforme também num momento agradável. Então, no CEA Santa Teresa, por exemplo, a gente adotou o arraial junino, o arraial pedagógico. Então, o arraial pedagógico, como a gente pode ver aqui, tudo é preparado para a gente ter um momento de reflexão e de forma integrada, participativa, sobre o que nós vamos fazer no segundo semestre. Então, nós vamos assim, ó, todos, né, a caráter. O lanche também é característico desse período. Gostei. E aí a gente tem um momento mais amigável, mais confortável, mais próximo daquilo que a gente espera também que aconteça em sala de aula, tá certo? E aí a gente vai construindo esses processos também, fortalecendo os materiais que a gente utiliza como instrumentos de trabalho. Aqui eu trouxe um planejamento, por exemplo, da professora Josélia, professora de Educação Física, onde a gente pode perceber... Ela, viu? Que bom! Então, a gente pode perceber, por exemplo, uma estruturação, uma organização dentro do planejamento, em que ela traz as competências específicas e as habilidades a serem trabalhadas dentro dessa competência. Aqui a gente traz a divisão por período, a partir daquilo que a gente discute coletivamente, como é que vai ser trabalhado, quais são as sugestões. Aqui, mais especificamente, né, a competência 1, quais são as habilidades, e aí isso vai sendo discutido. Será que cabe naquele momento? Será que não se deixaria para o segundo período? Então, a gente vai seguindo a partir dos documentos normativos, certo? Então, esse é o momento em que a gente tem, sim, a possibilidade de discutir, sem ser aquele momento burocrático, né, cansativo, transformar isso num processo mesmo de construção. Muito bom, eu gostei dessa parte do planejamento aí na festa junina. Eu acho que eu vou visitar essa escola nesse período aí, viu? Agora, detalhe, tem uma pergunta que sempre chega pra gente, uma pergunta bem desafiadora, eu vou ler para vocês aqui, que é a seguinte: como contemplar no planejamento as expectativas de aprendizagem prevista para cada série, considerando cada objeto de estudo? Que é bem desafiador, né? Desafiador, necessário, e assim, parte de um processo de estudo. E aí a importância da formação continuada e a importância da escola também estabelecer isso como uma meta, de ter a sua própria formação continuada a partir das necessidades e expectativas dos professores e dos próprios estudantes. Então, a gente traz aqui a necessidade de articular, por exemplo, os conteúdos ao contexto real dos estudantes. Então, onde a minha escola está localizada? Qual é a necessidade dos meus alunos? O que é que eles trazem de produtivo para que a gente possa discutir ali naquele espaço? Atendimento às expectativas de aprendizagem, exige saber, por exemplo, o que é que eu determino como essencial dentro desse processo de aprendizagem. Qual é a competência? E, para isso, o DCTMA, como documento orientador, ele fortalece o nosso trabalho. Sim. Ele traz lá na sua estrutura orientações que nos ajudam a conduzir esse processo de planejamento. E aí, sim, eu posso sentar com você, que é professor de Educação Física, dialogar e ver como a gente pode fazer um trabalho colaborativo e integrado que favoreça os nossos estudantes, sem perder a nossa autonomia pedagógica. Perfeito. E respeitando a diversidade de espaços e sujeitos. Então, quando a gente vê o documento do território maranhense, a gente percebe ali que a gente se encontra como maranhense. Sim. Então, quando a gente faz o nosso planejamento dentro do espaço da escola, é necessário que o aluno que está ali, o estudante, ele se enxergue também naquele processo. E aí a gente traz aqui mais claramente, lá no anexo 1, uma organização que nos apresenta como fazer isso, né? Desde a competência específica, as habilidades, o campo de atuação, objeto de conhecimento e os conteúdos. Então, os professores, no ato do planejamento, vão encontrar ali um material que vai fortalecer o seu trabalho e que vai ajudar nesse processo de definição. Uma novidade que nós vamos ter agora para o ano letivo de 2023 é o caderno de orientações curriculares para o ensino médio, né, da nossa rede. Então, ele vai chegar para a gente também como mais uma força dentro do trabalho pedagógico, como um instrumento que vai enriquecer esse processo e vai nos ajudar, como gestores, como docentes, a fazer um trabalho significativo.
e fundamentado, que é bem importante, Com certeza. né? Muito bom. E assim, as perguntas sobre formação geral básica, elas são muito importantes, né? A gente precisa continuar discutindo, debatendo sobre essa pauta. E tem uma aqui também que ela chega com recorrência para a gente, e eu queria que você compartilhasse conosco, baseado na experiência da escola da qual você é gestora, que é a seguinte: como planejar a partir das competências e habilidades, considerando metodologias que garantam os direitos de aprendizagens essenciais dos estudantes e que promovam seu protagonismo no processo de aprender a aprender. Ok? Como essas metodologias podem ser utilizadas para ajudar esse estudante a ser protagonista, né, nesse processo de ensino e aprendizagem? Bom, a gente discutiu até agora a importância desse planejamento integrado, e aí como é que ele se consolida no espaço da escola, né? Como é que essas ações pensadas conjuntamente, de forma participativa, colaborativa, vão se concretizar no espaço da escola. Então, primeira coisa é compreender esses conceitos, habilidade, competência, como é que eles se relacionam, para atingir determinada competência, que habilidades eu tenho que desenvolver, como é que isso vai ser trabalhado com os nossos estudantes. A formação continuada, como eu reforcei com você. Então, para o meu professor ter o seu aporte teórico, ter seu apoio pedagógico a partir do trabalho da gestão, porque a equipe gestora, é bom a gente frisar, ela se amplia dentro desse contexto democrático, porque aí não vai ser só um gestor adjunto, um gestor geral, mas vai ter o supervisor, vai ter o apoio pedagógico, que vai ajudar nesse processo. E aí, a partir de um trabalho colaborativo, em que é que eu posso ajudar? Você, como docente, o aluno, que contribuição traz para a gente? O que eu posso perguntar para o meu aluno que pode enriquecer o meu planejamento? Sim. Então, o que ele espera daquele momento? E aí também a importância da gente incluir nesse processo de planejamento os temas contemporâneos transversais. Envolve tudo que acontece ali perto do nosso estudante, ele se encontra e ele se enxerga nesse processo, e a gente tem um trabalho que vai culminar com a utilização de metodologias ativas. E aí é interessante colocar que às vezes a gente tem uma compreensão de metodologias ativas como algo extraordinário, mas uma organização do espaço da sala de aula, ela já ajuda e ela já se caracteriza como uma metodologia ativa. Por exemplo, no CE Santa Teresa nós fizemos a experiência de reorganização do espaço da sala de aula. No primeiro momento não funcionou. Foi difícil? Foi, mas nós readaptamos. Nós buscamos uma outra solução. E aí a gente já inicia com a perspectiva para 2023 de como a gente quer aquele espaço. Não vai ser mais o espaço que a gente esperava. E os próprios alunos foram ouvidos. O que você achou? Qual foi a tua compreensão? Então, eles viram aspectos positivos e negativos e nos colocaram também por que cada coisa. E aí, a gente vai para o protagonismo estudantil. E só um lembrete, lá no nosso caderno de orientação curricular, vai ter muita proposta de metodologias ativas, hein? Então se prepare que o caderno vai ajudar muito nesse sentido. Exatamente. E aí, se de repente o professor já utiliza, ele pode ter uma outra possibilidade, um outro olhar a partir dessa leitura. E aí, falando de protagonismo estudantil, por exemplo, para 2023, já que a gente está trazendo novidades de 2023, né? No CE Santa Teresa, nós teremos os comitês. E esses comitês, que agora são 7, eles vão tratar de pluralidade de pessoas, de saúde, de diversidade, de sustentabilidade, onde os meninos serão monitorados pelos professores, mas eles convidarão esses professores. Então, eles terão uma atuação na comunidade, eles sairão do espaço da escola para atuar. Então, eles farão parte também desse processo de planejamento do trabalho pedagógico da escola. Mas, dessa vez, atuando na perspectiva de construção. E aí, a gente trabalha o exercício da autonomia e o estímulo ao pensamento crítico. Então, não é só planejar, executar na sala de aula, mas o que é que acontece após esse processo? Qual é a devolutiva que nós estamos tendo ali no nosso local de trabalho e para além dele, para além dos muros da escola? Como é que a comunidade tem enxergado, por exemplo, o CE Santa Teresa? Que visão tem do professor, da gestão, dos estudantes? Então, tudo isso faz parte de um processo de planejamento. E aí é interessante a gente colocar a importância do planejamento integrado numa perspectiva de que a gestão tem um papel importantíssimo de incentivo, de fortalecimento, de organização de espaço, de motivação e de segurar a mão do professor nesse processo. Muito bom.
Bom, aproveitando já que a gente está falando dessa questão do protagonismo juvenil, uma coisa importante também que a gente observa é como é que a comunidade enxerga o trabalho que essa escola desenvolve. Então, quem é o CEA Santa Teresa dentro dessa comunidade? Como é que é visto o trabalho dos professores, como é que é visto o trabalho da gestão, como é que é visto o posicionamento dos nossos estudantes ali nas redondezas. E aí, a gente tem a possibilidade de extrapolar esses espaços. Então, a gente tem momentos em que os professores, através de um trabalho interdisciplinar, fazem uma perspectiva de planejamento pedagógico em que eles tiram os meninos desses espaços e levam para ambientes em que a aula pode acontecer de uma forma mais dinâmica. A gente tem a própria contribuição dos pais nesse processo de pensar a escola, pensar esse planejamento do trabalho pedagógico, né? E aí a gente vem a produtividade. Então, como é que os meninos constroem isso? Então, eles participam de rodas de estudo, com a gente também como gestão, com os professores, participam de momentos em que a gestão é convidada a discutir o trabalho pedagógico, ou que um professor é convidado a falar sobre o seu trabalho. Então, eles também estão juntos com a gente. E aí eles produzem. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma produção dos nossos estudantes, a partir da Feira de Ciência, da FICiência, em que os estudantes produziram um HQ com a professora Marcilene como protagonista. Então, é muito interessante ver isso. E essas experiências exitosas, apesar de encontrar obstáculos no caminho do processo de planejamento, claro que a gente sabe que tem sim os obstáculos, mas eles não são um ponto de parada, pelo contrário, eles são um momento de reflexão, em que a gente tá, isso aqui não deu certo, como é que a gente pode fazer? Qual é outra possibilidade que nós podemos encontrar? E é interessante também aqui destacar que outras escolas fazem esse trabalho. Então, muitas escolas estão aí planejando, pensando já o trabalho para o ano letivo de 2023 com ideias maravilhosas, a partir de uma perspectiva do docente, a partir de uma perspectiva do estudante, né? Pensando esse processo de planejamento de uma forma interdisciplinar, trazendo a formação geral básica, também com a possibilidade de trabalhar com a parte diversificada, pensando a escola como um todo, né? Então, a gente tem sim essa possibilidade. Muito bom. E a gente está já chegando ao final do nosso Papo Docente. Paula, um recadinho final para os nossos professores. Eu queria agradecer esse momento de grande valia, de grande importância, porque assim a gente traz para a discussão quem está no espaço da escola, com as suas experiências, com as suas vivências, e abre caminhos para uma reflexão sobre aquilo que a gente executa lá na escola. Então, como é que as escolas estão passando por esse momento? Como é que as escolas estão pensando o seu processo de planejamento, o seu processo de avaliação? Como é que os estudantes enxergam aquele trabalho que está sendo desenvolvido? E aí, já que a gente está falando de planejamento, como é que o docente também se percebe nesse processo? Né? Que acolhimento ele recebe? Tem professor que chega agora, por exemplo, e já fica pensando, nossa, como será a semana pedagógica? Então, a gente já adianta que nós teremos, sim, novidades, né? Teremos alguns documentos novos, alguns materiais orientadores que vão facilitar muito o nosso trabalho e que vão trazer possibilidade de fazer um trabalho realmente significativo nas escolas. E aí, claro, não é um trabalho isolado, é um trabalho que a gente vai contar com a parceria de todos que estão envolvidos nesse processo. E aí, eu aproveito aqui para agradecer por ter ficado tão à vontade nesse momento para discutir o processo de planejamento e a formação geral básica, como é que isso tem sido trabalhado, deixando aqui o meu desejo de que o ano letivo de 2023 seja maravilhoso, que a gente possa, assim, nas nossas escolas, desenvolver um bom trabalho, que a gente possa acreditar, sim, que nós somos capazes de transformar o espaço da escola pública e a educação do nosso Estado. Muito bem, obrigado pela sua presença. E esse foi o nosso Papo Docente de hoje. A gente deseja a cada um de vocês uma ótima jornada pedagógica e até o próximo papo. Até mais. Valeu.